Bom dia a todos, o Fábio, o Bocato. Estamos aqui em mais um Coffee and Thinking, um momento que a gente discute assuntos relevantes de interesse geral. Hoje é dia 25 de julho de 2020 e o tema hoje é um tema interessante, a questão da burocracia, né? A questão da desregulamentação. Eu estive assistindo aqui nas notícias essa semana, uma comparação que fizeram entre o Obama, um projeto do Obama interessante, um bonito projeto do Obama, e que não funcionou, com o projeto do Trump e todos os índices positivos economicamente que o Trump conseguiu. E a discussão, a análise feita foi o seguinte: esse projeto que chamava-se Shovel Ready, né, a pá pronta, né, para construção, infraestrutura, enfim, uma série de projetos, não funcionou dada o alto nível de regulamentação que o Obama não percebeu na sua época e não o fez. Então, tudo ficou parado, ou seja, não foi falta de dinheiro e não foi falta de gente. Até era para uma maneira de empregar pessoas, né? Haviam ali milhões de desempregados e não foi para frente. No caso da equipe econômica do Trump, o que eles fizeram? Eles fizeram um processo de desregulamentação antes dos projetos de infraestrutura, dos projetos de investimento. E aí as coisas aconteceram mais fáceis, né? Um exemplo que foi dado na época era que, para liberar uma estrada, a construção de uma estrada demorava 12 anos somente para liberar as permissões. E aí, representativamente, o Trump faz uma apresentação com as pilhas de documentos, né, os documentos que ele retirou, as regulamentações que ele retirou. Então, isso é o grande umbrella, o grande guarda-chuva da nossa conversa. Claro, isso é o plano macro, né? E eu gostaria de fazer esse nosso estudo, como a gente está em 3 continentes, no plano também micro. Eu lembro quando eu mudei para o Canadá, eu fui comprar uma casa e eu já preocupado, sempre a gente se preocupa com a parte que vai para o cartório, a parte que vai de impostos, né? Que acho que no Brasil é 4 ou 6%, não sei. Né, quando você compra um imóvel, né, Bocato, não lembro mais ou menos, por aí, e acho que na Espanha até mais, né, Fábio? Você compra um imóvel superior a isso, eu lembro que era... E aí eu lembro que eu tive que pagar $85, né? Eu paguei $85, então isso daí foi um susto. Falei, mas como, não tem que ir no cartório? Não tem cartório, o Canadá não tem cartório, você vai direto para... prefeitura, então o advogado manda lá, tal. Sei que o processo inteiro me custou, com o advogado, $900. Então, como você vê aí, Bocato, queria passar para você um pouco, a desregulamentação está sendo feita no Brasil, está atentado a isso, porque de repente você vai entrar no mesmo erro do Obama, né? O shovel ready, você vai ter o FDI indo para o Brasil, o dinheiro entrando, mas de repente não sai nada. Olha, você traz inclusive um gesto, né? Você falou, a pá, né? Então, o projeto do Obama seria a pá que vai, simbologicamente, dar início a uma construção. Tem uma história interessante de Dom Pedro II, para vocês terem uma ideia de países e países, culturas e culturas. Na construção da primeira ferrovia feita pelo Barão de Mauá, que foi o maior empreendedor do século XIX no Brasil, ele chamou Dom Pedro II, inclusive em homenagem à mulher dele, deu o nome que seria a empresa ferroviária Leopoldina, e pediu que ele fizesse o primeiro movimento com a terra, para dizer exatamente o que Obama quis. Bom, primeiro que ele foi acusado de ofender Dom Pedro II. Segundo, Dom Pedro ficou horrorizado de ter que pegar uma pá na mão. E terceiro, que começaram a perseguir Barão do Mauá, e ele foi perseguido até o final da vida dele por um gesto
porque ele vem de gente muito humilde, né, Barão de Mauá, e aí ele nunca chegou a que ele queria. E, inclusive, teve alguns empréstimos cancelados pelo imperador. Então, eu quero deixar bem claro as minhas considerações da América e do Brasil. Muito interessante, porque isso mostra um pouco da mentalidade que talvez a gente conclua aqui, né? Agora, você vê algum movimento de desregulamentação no Brasil com essa nova gestão aí do Bolsonaro e do Paulo Guedes? Olha, quando começou essa história toda, nós fomos vendo que a primeira questão foi que o Paulo Guedes trouxe uma eminente figura para essa área, que aí ficou uma secretaria da desburocratização, que é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, dono da Localiza, que hoje está, enquanto locadora de veículos, no mundo inteiro. Bom, pelos números de 2019, foi assim um sucesso, né? Ele fez uma grande parte, burocratizou, mas, assim, quando chega nas coisas do Estado, tipo a Eletrobras, que já estava tudo pronto desde o governo Temer, até hoje nenhum movimento. Então, quando chega em Petrobras, quando chega nesses grandes monopólios que o Estado gosta de controlar, aí parou tudo. Então, o que foi feito foram poucas coisas, mas que, para quem criava empresas estatais, foi um avanço começar, primeiro, não criar mais, e segundo, já ter vendido, eu não tenho o número, mas se pegarmos na internet, foi alguma coisa significante em termos de milhões de dólares. O que eu queria só deixar claro é assim, o modelo brasileiro, ele tem muito do elástico, né? Então, ele estica, depois volta. Nós estamos num momento de volta. Então, eu não sei direito responder essa sua pergunta, porque agora nós vamos precisar de mais um tempo para dizer o que vai acontecer. E, nesse instante, tem vários projetos do Paulo Guedes que, a hora que chega no Congresso, eles não são aprovados. E tem também a outra questão da desburocratização, que eu vou dar um exemplo típico, que aí está no STF. Nós temos vários ministros do STF que advêm do socialismo anterior. Então, o governo Temer desburocratizou a necessidade, né, de que todo trabalhador tivesse o desconto na folha de pagamento do imposto sindical. Então, aí houve um decreto e aí foi cortado essa questão. Então, hoje, um trabalhador, ou qualquer outro trabalhador do mundo, se ele quiser pagar o sindicato, ele, através de um boleto emitido pelo sindicato, ele vai ser pago. Vai ser pago pelo trabalhador e não mais desconto em folha. A hora que chegou um pedido de um dos partidos de esquerda, se não me engano, do PTB, ou PDT, não, PTB não pode ser, PDT ou PSOL, são esses partidos mais à esquerda, o Supremo Tribunal Federal reverteu essa questão. Então, hoje tem uma demanda do sindicato com contadores, só para vocês terem uma ideia. Os sindicatos ligam para os contadores e aí o contador tem que dizer, não, mas está na lei, não, mas o Supremo deu, e não é ganho de causa, porque não foi ainda ao pleno. Foi uma decisão monocrática de um dos ministros. Quer dizer, então, afirmar qualquer coisa na esfera pública no Brasil é muito perigoso. Eu gostaria mais de depois saber de vocês como é que está acontecendo aí na questão privada sobre os comércios, experimentar roupa e tal. Porque qualquer coisa que eu fale aqui na esfera pública, eu posso estar também
fazendo fake news sem querer. Olha, só um comentário antes de passar para o Fábio aqui. Você está trazendo algo interessante. Essa dicotomia público-privado não deveria ser assim, né? Eu estou lembrando de dois testemunhos de empresários no Brasil, um que dizia quantas permissões, né, quantos alvarás, né, ele mostrava os títulos, né, para ele montar a empresa química dele, e muitos deles redundantes, né, o Estado pede a mesma coisa que o município pede, e até uma empresária que, para sobrevivência no Covid, ela teria que ter um alvará de venda por telefone, ou venda por WhatsApp, ou venda online, né, que é diferente do alvará de venda do produto que ela vendia nas lojas dela. Ou seja, se você existe limitado o que o privado pode fazer se o público não vem, acompanhe e dá a estrutura, dá o suporte para que esse privado se desburocratize. Como você vê isso aí, Fábio, você aí na Madrid? Bom, boa tarde a todos. O tema é justo e polêmico, né? Aqui na Espanha, na Europa em geral, a gente sentia claramente que o processo já de desburocratização, né, que no final das contas ele também vem acompanhado um pouco com todo esse processo de transformação digital que o mundo também vem passando, ele vinha já acontecendo, mas como sempre, né, na esfera privada ele vai numa certa velocidade, porque afinal de contas os objetivos são sempre diferentes, né? E na esfera pública, você muitas vezes até se impressiona com algumas coisas, mas ao mesmo tempo você se decepciona com outras coisas, onde você ainda vê um processo de burocratização tremendo, um processo de acúmulo, né, de informação, de papel, de agendas, entendeu? Que é uma coisa impressionante e, obviamente, isso acaba onerando, né, não somente o Estado, que afinal de contas, entendeu? Nós também somos corresponsáveis aqui, nós temos uma coparticipação no Estado, mas depois disso, traz todo um impedimento, ou não vou dizer um impedimento, mas acaba trazendo um certo impacto, né, de lentidão na esfera privada. Porque afinal de contas você precisa de uma autorização, você precisa de um alvará, você precisa entendeu? Senão o teu negócio não vai para frente. Então, nesse sentido, eu acho que a Europa vem acordando, entendeu? Com relação a isso, mas ao mesmo tempo, né, Evandro, você em algum momento fez uma colocação, o tema da informação hoje em dia, cada vez mais, ele tem relevância, ele tem protagonismo, né? Então, o tema da confidencialidade, quando eu falo da informação, o tema da confidencialidade da informação, né? Não somente de nós, pessoas físicas, principalmente, mas também na esfera corporativa, na esfera institucional, na esfera pública, né? E etc. e tal. Então, muitas vezes, isso agora vai gerar, né? Gera um certo conflito, muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, isso, na minha opinião, vai gerar uma série de oportunidades, porque com o advento do Covid, né, um exemplo clássico é que, ultimamente, alguns serviços, algumas coisas você ainda tinha aqui numa agência bancária, você ainda tinha aqui numa agência estatal, né, ou mesmo num escritório privado, para que você pudesse realizar, concretizar aquilo que você pretendia. E, de repente, com o Covid, você não podia sair na rua, né? Principalmente, por exemplo, aqui com confinamento severo em alguns países, principalmente na Europa, aqui, e eu posso dizer aqui pela Espanha, você não podia sair na rua, você não tinha desculpa de falar, não, eu estou indo no banco para assinar, estou indo na prefeitura. Primeiro, porque a maioria dos estabelecimentos estava fechada, né? Segundo, que eles tiveram que trabalhar com uma contingência, podemos assim, remota, né? E então, ou seja, as pessoas estavam na casa delas. Então, ou seja, como é que você ia na casa da pessoa para assinar? Você ia na casa como é que você fazia então? Então, nesse aspecto, o Covid, a gente pode dizer que com todo cuidado, com todo respeito, né, ao drama que ele gerou por um lado, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele acaba empurrando ou ele vai acelerar
muito desses processos, né? Então, eu acredito que o Covid vai provocar discussões maiores nessas esferas burocráticas, nessas esferas digitais, e vai acabar abrindo uma série de oportunidades, principalmente para esse mundo digital que cada vez mais ele está crescendo, né? E ele vai crescer de uma forma gigante, eu acho que agora, né? Porque vai exigir isso, porque as pessoas, ao mesmo tempo, o Bocato em algum momento comentou, né? Como é que estava aqui na Europa, algumas cadeias de grandes lojas de departamento, de roupas, etc. e tal, de confecção e tal, o vestidor, né? O provador, ele está fechado. Então você tem que comprar o produto, levar ele para casa, entendeu? E se serviu, e se você gostou, ótimo. Se não serviu, não gostou, ou você volta na loja e devolve, ou você utiliza o e-commerce ao contrário, né? Para você fazer o processo logístico ao contrário, para você fazer a devolução. E ao mesmo tempo, entendeu? Muitas pessoas vão na loja, bate o olho no produto, voltam para casa e depois compram por internet. Para ter o aspecto visual, o aspecto, né? E depois acabam provando em casa, né? Inclusive tem hoje em dia muito mais promoção, muito mais facilidade, desconto para você poder comprar o produto por e-commerce do que você comprar ele de forma física. E aí você já começa em algum momento ver já que muitas lojas, muito comércio, né, onde obviamente se permite, como ele muitas vezes o estabelecimento está alugado, ele tem uma série de custos com pessoal, luz, gás, energia, segurança e etc. e tal, com a frequência do cliente na loja, entendeu? E como ele, de alguma forma, ele foi obrigado, ou se ele já vinha fazendo algum experimento no mundo digital, no e-commerce, com uma proposta já digital, né? Ele acabou vendo que, entendeu? De repente, hoje em dia, não vale a pena o mundo físico. Então, já tem muito comércio, já tem muita loja repensando, entendeu? O seu processo, eu até digo restaurante, inclusive, e outras cadeias, né, do setor de consumo, que estão repensando já o tema da presença física. Até que ponto vai valer a pena, entendeu, ou não. Então, eu acho que isso vai provocar uma discussão, porque muitas vezes você vê que o próprio comércio, ele mesmo te motiva, ele mesmo te provoca, ele incentiva a que você vá buscar o digital, que antes não passava. Então, eu acho que na cadeia, no mundo, nesse mundo também público-privado, ele vai acabar nessa mesma questão, porque antigamente você frequentava um estabelecimento público, você via filas, horas, você tinha que pegar senha para você poder marcar o horário com antecedência para um ano. Então, você comentava, né? Tem cartório, etc. e tal. Ou seja, tudo isso agora, entendeu? O próprio estabelecimento hoje em dia não vai poder, porque você não vai poder ter aglutinação de pessoas, entendeu? Você vai ter que fasear tudo, você vai ter que colocar, de alguma forma, você vai ter que oferecer um serviço digital, entendeu? Pelo menos para marcar o horário, pelo menos para organizar, pelo menos para fazer a agenda. Então, já que você está investindo tudo nisso, por que você também já não aproveita e já tenta desburocratizar ou tenta digitalizar parte desse serviço, né? Mas aí, questão que a gente sempre vai ter que fazer um levantamento da lei, vai ter que ver se isso não tem impacto jurídico, até que ponto, entendeu? Digamos assim, todo esse mundo, entendeu? Está preparado para absorver isso, porque às vezes pode ser fácil, como você comentou, né? A lojista queria vender o sapato pela internet, é uma coisa até óbvia, ela não tem mais a loja física, ela vai buscar um outro canal, e de repente a lei não está preparada ainda, entendeu? Para justamente permitir que ela faça isso. Então eu acho que vai acabar gerando uma provocação nesse sentido, porque isso já deveria ser uma coisa automática, ou seja, eu vendo. Por que canal? Eu vendo, entendeu? Então a autorização é para que eu venda, entendeu? Né? Agora, por que canal eu vou vender? Múltiplos. Sim. Então a autorização já deveria ser por aí, né? Mas, obviamente que era um outro mundo, né? Então agora, digamos assim, nesse novo mundo,
né? A gente vai ter que ver como é que tudo isso, pouco a pouco, vai se transformar. Eu acho que a Europa está num bom caminho já, perseguindo já isso, e eu acho que vai, de alguma forma, eles vão acabar perseguindo mais. E eu não tenho dúvida que o setor privado agora vai colocar uma pressão tremenda em tudo isso, porque quando a gente fala das grandes, uma Amazon, uma Google, entendeu? Essas empresas de grande porte, essas empresas também agora, mais do que nunca, elas vão pressionar para que em algum momento essa desburocratização cada vez mais ela acaba ocorrendo, né? Sim, isso é muito bom que você está falando, que você mostra o seguinte, que ainda existe espaço de melhoria, de inovação, de desburocratização, desregulamentação dentro do setor privado. No setor privado ele não faz porque ele não quer. Até eu queria, daqui a pouco eu vou concluir com a ideia da mentalidade, né? Então, olha só, o que você está dizendo aí, antes do Covid, aqui no Canadá, você pode, aqui no Canadá e Estados Unidos, né, tem uma rede chamada Acústico, você pode comprar um colchão, testar o colchão, se você não gostou do colchão, você devolve o colchão, tá? Apenas você tem que pagar $50 para colocar uma capa protetora e você devolve, né, esse colchão que você não gostou. E eu comprei um colchão no Brasil, no ano passado, e eu achei meio duro, e aí eu fui na loja, eu quero devolver o colchão, o outro que poderia trocar, era mais duro ainda, e aí os outros eu queria devolver. Não, mas você não pode devolver o colchão? Tá, mas eu não gostei do colchão e o outro colchão, ele é ruim também. Não, mas ninguém quer dormir num colchão que já foi usado. Eu falei, mas ninguém vai em hotel? Ou seja, tão usado, então ninguém acabou... ou seja... Uma mentalidade que eu quero colocar desse vendedor seria o seguinte: temos o programa de devolução, tá? No programa de devolução você tem que comprar uma capa a mais, para não sujar o colchão, sei lá. Esse colchão que volta, ele poderia ser vendido com descontinho, 20% a menos, tal, que é o que todo mundo faz. Só que o fluxo de gente que quer comprar colchão daquela rede, porque ele sabe que ele pode devolver o colchão se ele dormiu 2 dias e não gostou do colchão, ia ser muito maior do que essa restriçãozinha. Olha, tenha certeza, porque aqui você não pode devolver. Isso é pré-Covid, tá? Pré-Covid. Agora no Covid, eu sou fã da Microsoft, vocês sabem, a gente tem um monte de Surface por aqui, o Bocato também e tal. O Surface do meu filho, ele queimou um pixelzinho na tela, e aí a Microsoft Store fechou todas as lojas no mundo. 86 lojas fecharam. E eu falei, vou fazer o teste da desburocratização. Mandei o computador, eles pagam pela UPS. 5 dias depois chegou um computador novo, o rapaz da UPS deixou na minha porta e foi embora, né? Casualmente estava lá, abri a porta, peguei um computador, ou seja, computador novo, ou seja, é um novo mundo, porque é mais barato eu trocar um computador do que eu ter uma loja num shopping com funcionários, com todo esse custo, é muito mais barato o computador. Voltando um pouco para o Bocato, fazer só advogado demônio aqui. O cartório, a burocratização, a certidão negativa para fazer coisas no Brasil, ela é feita porque uma pequena porcentagem de gente faz golpe. Hein? E é verdade, porque aqui no Canadá, quando eu cheguei, tinha muita promoção de shredder. Shredder é aquele que você põe o documento, ele... Falei, por que o pessoal compra shredder? Inclusive, eu tenho um aqui embaixo da mesa, não vou levantar para mostrar para você, não está aqui no meu pé. Porque tem muita identity theft, roubo de identidade, né? Como não tem cartório, não tem certidão negativa, ele rouba e ele abre conta em banco, etc. Então todo mundo destrói o documento antes de jogar no lixo, né? Porque com algum cruzamento de informação, então existe o lado positivo. Agora, eu acho que ninguém nunca sentou para dizer o que eu preciso ter e o que é demais, é redundante, né? E deveria ser feito um estudo nesse sentido, e acho que os governos são pagos para pensar nisso. Até a nossa província colocou aqui um ministro, nível de ministro, de remover o red tape, remover a burocratização. Tem um ministro estudando isso agora aqui na Alberta. E para finalizar, toda essa regulamentação que eu vejo, pessoal, eu que tenho trabalhado com empresas, internacionalizando empresas, eu vi muito empresário canadense dizer, eu não vou para o Brasil, porque paga-se muito imposto, e é muito burocrático, e é muito complicado abrir uma empresa no Brasil. Ou seja, a mensagem é, tem dinheiro, tem interesse, e tem gente olhando para o Brasil.
Mas enquanto isso não for mudado, esse dinheiro vai ficar parado e vão procurar outros lugares para o investimento, tá certo? Então isso daí é muito negativo para nós. A mentalidade qual é? Aquela do você é desonesto até que prove o contrário, aqui é você honesto até que prove o contrário. Então todo mundo acha que você é honesto, ninguém espera que você esteja mentindo, você devolve o produto, você abre a sua empresa, sem problema. Agora, se você mentiu, é um perjúrio. E isso é a pior coisa que pode acontecer na lei comum, o perjúrio à mentira. Eu dei risada em algum momento aí, porque o problema todo né? Você conheceu o Paulo, lá de uma empresa que nós trabalhamos juntos, e ele tinha uma frase que eu achava o máximo. Ele fala aquela voz rouca dele, né? A realidade é uma só. Né? Você lembra dele? A realidade é uma só. Então, eu vou falar. A realidade no Brasil é uma só. Aqui não tem punição. O governo falou assim, olha, quem tiver mal, quem não tiver o que fazer, o que vai, faz o cadastramento que nós vamos auxiliar, agora aumentou para mais alguns meses, em R$600. A população, então, imagina, eles calcularam que nós tínhamos 30 milhões de pessoas nessa condição que iriam pedir, né? Então, fizeram esse cálculo de 30 milhões vezes R$600. E agora saiu o número de quantas pessoas pediram. Você tem ideia ou não? 50 milhões. A realidade é uma só. 172 milhões de brasileiros. Mas não é possível, a população é 200. Mas é isso aí, por quê? Agora, primeiro, tem que devolver. E segundo, quem pediu e está, por exemplo, empregado, etc., teria que ter. Qual é a punição? Prisão. Isso aí é estelionato. Mas não vai acontecer nada. Porque aqui tem essa base da mentalidade de não punir. Aqui não se pune filho, aqui não se pune político, aqui não se pune juiz, né? Aqui não se pune ninguém. Por quê? Há um corporativismo por trás de tudo. Inclusive esse próprio corporativismo familiar, que a gente tanto combate. E é uma pena, porque na bandeira brasileira é escrito ordem e progresso. Né? Está faltando um pouco de ordem. Pouco. Então tá bom, pessoal. Muito bom encontrar vocês novamente e ficamos aí para até a próxima semana. Combinado, então. Uma boa tarde aí para todos. Um abraço. E uma boa noite aí para o Fábio e boa ópera. La Traviata não vai se perder. Tudo de bom aí para vocês. Tchau, tchau.